Olá pessoal, aqui é o Vinícius Pegorini e nesse vídeo iremos continuar o desenvolvimento da nossa API REST que iniciamos no projeto Aula 1. No primeiro vídeo criamos o projeto com o model, o repository e também o controller e utilizamos anotações @RESTController, @RequestMapping e @GetMapping para mapear a requisição. Agora nós vamos criar as demais operações CRUD nesse controller, utilizando os métodos HTTP POST, PUT e DELETE. Então vamos iniciar as alterações no projeto. Estou aqui com o mesmo projeto criado na aula 1, estou aqui na classe produtora controller e vamos começar alterando o método que busca somente uma produtora. Nesse método ficou fixo o valor da produtora 1, então ele está retornando apenas a produtora com código 1. Agora nós vamos deixar esse método aqui para retornar a produtora de acordo com o ID informado pelo cliente. Então vamos alterar primeiro a URL, então agora nós vamos receber um parâmetro. Esse parâmetro vai ser o ID da produtora, então o parâmetro vai vir entre chaves e eu vou dar o nome do parâmetro de ID. Então agora o método findOne vai precisar ler esse valor ID que vai vir no caminho da requisição. Então a requisição agora, vou colocar em comentário aqui, vai vir produtora barra o ID 1 ou 2 ou o ID que o usuário esteja buscando. Vai ser uma variável que vai vir no caminho da requisição. Então, vou anotar com path variable. Eu posso dar um name. Neste caso, vai ser ID, vai ser o mesmo nome daqui, porque eu vou colocar que vai ser um long ID. Então, como o nome do atributo que eu estou recebendo aqui no método é o mesmo, eu poderia remover esse name igual ao ID daqui, que iria funcionar da mesma maneira. Então a próxima alteração que eu preciso fazer é simplesmente colocar aqui no findById o valor que eu estou lendo. Então dessa maneira, quem for consumir a API pode passar um valor na URL e eu vou retornar a produtora de acordo com esse valor. Se eu não encontrar ela no banco, eu vou retornar null. Agora podemos testar as alterações que fizemos no método findOne. Para isso eu vou abrir o Postman. Aqui no Postman vamos criar um método get, enviando para localhost 2.8026, que é a porta que estamos utilizando, barra produtora. Então esse link continua retornando a lista de todas as produtoras. Vou fazer um send e tenho o resultado aqui com a minha lista. Tenho um 200 OK como status. Eu consigo ver os cabeçalhos HTTP que vieram junto com a requisição. Então nós temos uma resposta do tipo JSON e conseguimos visualizar aqui no corpo o retorno que veio do servidor. Então lembrem que para funcionar eu tenho que ter o meu projeto executado aqui no boot dashboard. Então se não tiver executado eu não consigo visualizar lá. E lembrem que aqui no console a gente está exibindo SQL. Então eu tenho o SQL do select que a gente fez para retornar todas as produtoras. Agora vamos testar o método findOne. Voltando aqui, então agora eu vou testar o ID individual, o ID 4, vou dar um /4, e agora eu tenho o retorno somente da produtora com ID 4. Então eu posso trocar aqui para 3, tenho o retorno da 3, se eu colocar aqui 15, por exemplo, vai retornar nulo. Eu tenho um 200 OK novamente, tá? Porque minha resposta veio com sucesso, só que eu resolvi retornar null quando não tivesse nada no banco. Tá? Eu poderia melhorar isso daqui e trazer um outro retorno aqui com alguma mensagem de erro, produtora não encontrada, por exemplo. Vai ficar para alterações futuras. Agora, sempre lembrem de, sempre que alterar alguma coisa, salvar para o DevTools poder recompilar a aplicação e disponibilizar de novo, ou parem e rodem novamente, reiniciem, para que as alterações que nós fizemos no controller sejam replicadas e a gente possa acessar aqui do Postman ou do navegador quando a gente estiver fazendo requisições GET. Lembrem que não tem somente o Postman para realizar essas requisições, dá para usar no Insomnia ou algum outro software ou algumas extensões para navegadores também. Agora eu vou voltar aqui para o nosso controller e vou começar a implementar os demais métodos. Agora eu vou criar um método para salvar uma produtora, que vai se chamar save. Vou criar um public produtora save. Eu vou retornar uma produtora porque eu posso estar salvando uma nova produtora e o cliente que solicitou a inserção ou update do registro pode necessitar de algum dado que seja criado após a atualização. Por exemplo, ao insert eu posso precisar do ID da produtora que foi salvo. Então, estou retornando o registro após salvo.
vai ser um método que vai ser anotado com post mapping, porque eu vou receber uma requisição de um método HTTP post, que vai vir com o conjunto de dados. Aqui eu vou receber os dados no formato JSON, então eu preciso anotar o parâmetro que vai vir do cliente com @requestBody. E aí eu vou falar que eu vou receber uma produtora. Essa produtora eu posso armazenar no banco de dados. Então eu vou retornar o produtora repository.save e eu vou passar aqui o produtora, que é a entidade que a gente recebeu e vai armazenar no banco. Bom, como eu estou fazendo o save, o retorno do meu save, ele é uma produtora, que foi a produtora atualizada ou armazenada no banco, e eu vou retornar para o cliente que fez a requisição aqui para o meu endpoint. Vou salvar. Então, notem que eu estou compilando novamente a minha requisição. Então, lembrem que se vocês não tiverem adicionado o DevTools nas dependências, pode ser que seja necessário reiniciar a aplicação, ou para quem está usando o IntelliJ, é necessário reiniciar a aplicação. Então, vou esperar executar novamente aqui e vou abrir agora, vou voltar lá no Postman. Vou deixar aqui aberto o meu get para minha lista de produtoras. Vou dar um send aqui. Então, tenho minha lista aqui. E agora eu vou criar um método post. Vou abrir uma nova aba. Vou trocar o método HTTP que eu vou utilizar. Vou utilizar o post agora. Vou colocar aqui localhost 2.8026, que é a porta /produtora. Então notem que a URL é a mesma do find all, só que agora eu uso o método HTTP post, então eu não vou ter problema de ter duas URLs respondendo ao mesmo recurso, porque eu tenho um método HTTP diferente. Então agora eu preciso colocar no corpo da requisição o JSON com a minha produtora. Eu vou colocar aqui em role type, vou trocar de texto para JSON, já que a gente vai mandar um JSON, e vou escrever o meu JSON com uma produtora. Se vocês quiserem, vocês podem simplesmente vir aqui e copiar o JSON que a gente teve de retorno, tá? Então, vou criar meu JSON aqui. Lembrem que eu tenho dois parâmetros na produtora. Um deles é o ID e o outro é o nome da produtora. O ID é o campo long, só que como o ID é autoincremente, eu não preciso passar esse ID. Então, eu posso trabalhar de duas maneiras. Ou posso simplesmente não enviar, ele vai ficar como null lá no servidor, e quando eu for salvar eu vou ter um ID, ou eu posso passar o parâmetro com null. As duas maneiras vão ter o mesmo resultado. Então, se eu estiver passando com null, o que vai acontecer é que ele vai inserir um novo registro. Ou se eu não passar, ele também vai inserir um novo registro. E se eu quiser atualizar um registro, eu simplesmente posso colocar um valor aqui, ele vai atualizar o registro com o código 1. Então vamos passar o ID null para inserir um novo registro e vamos adicionar uma nova produtora. Então vamos adicionar aqui a produtora TFPR e vamos clicar em Send. Então aqui a gente vai enviar a requisição. Então lembrem que eu estou enviando no formato JSON e vou clicar em Send. Então agora eu tive um 200 OK, deu sucesso na minha requisição. O meu retorno é um registro que foi inserido ou atualizado lá no lado do servidor. Então agora eu tenho um registro novo, o ID6, lembra que é autoincremente, e o nome é o TFPR. Então vou voltar aqui na aba anterior que eu tinha o get. Notem que o get anterior tinha até o 5, que era a Amazon, e agora eu vou fazer um novo send aqui. Agora eu tenho o registro 6 que a gente acabou de incluir lá no banco. A gente pode olhar lá o log. No log nós temos um insert de produtora com o nome e o valor que a gente acabou de informar. Então com isso a gente conseguiu utilizar o método post. Então lembram que no repository o método save ele serve tanto para insert quanto para post? Então eu vou voltar aqui e vou alterar aqui o ID 2. Então, vou lá no localhost produtora, vou na mesma requisição que a gente fez do tipo post anteriormente, vou trocar o ID aqui de null para 2, e vou trocar o conteúdo aqui do TFPR para Fox Premium, e vou realizar um send. Então, notem que o retorno é o ID 2, porque eu só estou atualizando o registro, e o nome Fox Premium foi persistido no banco. Vou voltar à aba do get, a requisição anterior eu tinha o ID 2 com Fox, fiz um send. Agora, meu ID2 foi lá para o final, porque o Postgres reordenou, e a gente não está ordenando por nada ainda. E o meu resultado foi o ID2 lá no final, com o nome Fox Premium. Vamos lá na ideia de desenvolvimento. Então, aqui na ideia de desenvolvimento, eu tenho um update
produtora, alterei o nome, onde o ID foi o ID que eu passei, e aqui eu tenho o select que eu usei depois para exibir todas as produtoras. Outro método HTTP que pode ser utilizado quando queremos enviar dados para o servidor é o método PUT, geralmente utilizado para atualizar recursos. Então, neste exemplo, vamos utilizar o PUT para receber os recursos de produtora e atualizá-lo no servidor. Então, vou criar aqui, vou anotar já com PUT map. Eu vou criar o método public produtora update. Eu vou receber uma produtora novamente, então request body produtora e vou retornar produtora repository ponto save. Notem que o método PUT ficou bem parecido com o save, porque o repository de produtora, o save tem a mesma função. Ele atualiza se não tiver ID, se tiver o ID, e ele faz update se o objeto produtor aqui vier com o ID lá do cliente. Então vamos testar o PUT mapping. Vou voltar lá no Postman. Lembrem que ele vai ter que executar, então ou salvem para utilizar o DevTools ou reiniciem a aplicação. Agora está ok, a aplicação foi reiniciada. Agora vamos abrir o Postman para testar o PUT mapping. Então aqui no Postman, vou fazer um send. Notem que eu não tenho mais o registro do UTF-PR aqui. Lembra que a gente tem um create drop, né? Então toda vez que a gente reinicia a nossa aplicação aqui, o banco vai ser limpo e vão ser importados os registros que a gente criou lá no import.sql e todo o restante da estrutura do banco vai ser limpa, ok? Então agora eu vou atualizar novamente o registro 2, que é o Fox aqui, e vou colocar o mesmo conteúdo que a gente fez anteriormente. Então agora eu não vou utilizar mais o post, tá? Eu vou criar uma nova aba. Minha aba agora vai receber o verbo HTTP PUT. O endereço é o mesmo, localhost 8026/produtora, tá? Tem que vir aqui no corpo, vou alterar para o tipo bruto, vou mudar para application/json e vou colocar o conteúdo aqui, Fox Premium, no ID 2. Vou dar um send e agora tenho o registro atualizado. Posso voltar aqui para o produtora, que estava Fox novamente. Vou fazer um send e foi lá para o final com Fox Premium, tá? Então lembrem que toda vez que a gente reiniciar a aplicação, meu banco vai ser zerado. Então foi por isso que a gente criou o import.sql para a gente ter o banco populado para testar durante o desenvolvimento da API. Voltando aqui ao console, podemos visualizar que foi realizado o comando de update e depois a gente fez o select para visualizar os dados. Bom, agora vamos implementar o método HTTP delete. Tá? A assinatura do método HTTP delete vai ser bem semelhante ao do método find_one. Então, eu vou anotar com @delete mapping. Vou criar aqui meu public void delete. Eu não vou retornar nada por enquanto, porque eu só vou remover o registro. Então, caso tenha algum erro, eu vou retornar um status HTTP de erro. O meu delete mapping vai precisar receber o ID que eu quero remover, porque eu não vou remover todos os registros do banco, vou remover só o registro que quem estiver consumindo a API vai passar. Então, eu vou colocar o ID aqui, vou anotar aqui a variável que vai vir no caminho da requisição, vou colocar o name aqui novamente, lembre que isso é opcional porque a gente está dando o nome do atributo de entrada do método, o mesmo valor que estamos utilizando no caminho, aqui em cima. E agora a gente vai fazer o produtora repository.delete by ID, passando o ID que a gente recebeu por parâmetro. Então, com isso, nós vamos receber o ID que veio do cliente e vamos remover do banco de dados. Salvei, então o banco foi iniciado novamente junto com a aplicação. Então, voltando aqui no produtor, posso dar um send e olha, os registros estão de novo do 1 ao 5, o Fox foi atualizado novamente. Então tenho o get, o post e o put. Vou criar aqui uma nova aba, vou utilizar o método HTTP delete, vou chamar o localhost produtora e agora eu não vou usar o corpo da requisição. Então assim como no find de antes que eu utilizava o get com /id, eu vou remover a Warner que tem o ID 3.
vou vir aqui no meu método delete, vou colocar o ID 3, vou dar um send e eu tive um 200 ok. Então, vamos voltar aqui ao produtor, ao método getAll, vou fazer um send e agora não tenho mais o registro 3, tá? Se eu voltar aqui no método delete e fazer um send, agora eu não tenho mais 200 ok, eu tenho um internal server error. Por quê? Porque eu fui tentar remover um registro que não existe mais no banco, então eu tenho um estouro de exceção que veio lá do Spring JPA, tá? Então aqui a mensagem de erro é que eu não tenho nenhuma entidade com o ID 3 no banco de dados, tá? Então, depois nós vamos tratar esses erros que vêm lá do servidor. Por enquanto, nós vamos deixar assim e vamos criar agora um controller de série. Então, eu vou criar um model, o repository e o controller com vocês. Vou começar criando um model de série aqui dentro do pacote model. Vou criar uma nova classe chamada série. Eu já realizei um mapeamento objeto relacional aqui dessa classe. Então, anotei com @entity, anotei com @data lá do Lombok para gerar os getters e setters, construtor sem argumento, construtor com todos os argumentos, equals o hashcode e o toString do Lombok também, tá? Então, tem o campo ID do tipo autoincremente, campo nome, um campo resumo da série, a data de estreia, que é um local date, a data de encerramento, que também é um local date, uma nota para a série, que é Big Decimal, e aí aqui eu tenho o que é um pouquinho diferente, que eu tenho um mapeamento many-to-one aqui, @many-to-one do API Java JPA, tá? E tenho aqui a junção da coluna produtor ID, e tem um objeto produtora declarado. Então a gente vai ter que cuidar que agora, quando a gente fizer uma requisição para série, tanto no get quanto no post, a gente vai ter uma produtora sendo enviada no caso do post, e a gente vai ter o retorno de uma produtora no caso do get, tá? Então quando a gente implementar o controller, a gente vai ter o retorno desse dado aqui e tem que cuidar para enviar junto, porque minha série precisa de uma produtora relacionada, tá? Agora eu vou criar o repository, que é bem semelhante. Então no pacote repository eu vou criar uma interface chamada série repository. Minha série repository vai estender de JPA repository. Aqui eu informo qual é a classe que eu vou persistir. Vai ser a classe série, que a gente acabou de criar. E o ID, que é long, tá? É o mesmo ID que a gente utilizou aqui quando criou a classe. O repository está pronto e eu posso começar a implementar o controller. Então eu vou vir aqui no controller, vou criar uma nova classe chamada série controller. Com a classe criada, eu vou anotar aqui o @restController. Tem um controller aqui também agora. E eu vou anotar já o meu request mapping. Assim eu sei que todas as requisições que partirem dessa classe aqui vão cair em /série. E eu não preciso mais cuidar dos métodos individualmente. Então posso seguir a mesma ideia que a gente fez lá em produtor. Então eu já sei que eu vou precisar do repository da série aqui. Então já vou criar aqui meu série repository e vou colocar o auto-iron para injetar a dependência do repository aqui dentro do meu controller. Agora eu vou criar um método findAll. Então vai ser um @getMapping, vai retornar uma lista do Java útil de série. Eu vou importar também, vai se chamar findAll. Não tenho parâmetros de entrada e eu vou simplesmente retornar aqui o série repository.findAll. Então, salvei, eu vou subir a aplicação, só que eu não tenho nenhum registro de série no banco para a gente testar, ok? Então, para não fazer o resultado lá no Postman, eu vou abrir aqui o import.sql e vou inserir alguns registros, ok? Então, eu criei 3 registros de série. Se vocês quiserem, podem copiar lá do GitHub, ok? Fica mais fácil. Nome, resumo, data de estreia, encerramento, nota e o ID da produtora. Não tenho aqui o ID, porque é autoincremente, tá? E tem os valores aqui. O nome, o resumo, a data de estreia, a data de encerramento, que pode ser null, a nota e o ID da produtora, ok? Então, vou salvar.
eu tenho o DevTools aqui, então ele vai compilar e executar novamente. Então agora eu tenho os inserts de série e eu posso ir lá no Postman e fazer um get aqui. Vou escolher esse primeiro get aqui para não criar um get de novo. Vou colocar aqui série agora no lugar de produtora, então mudei o endpoint e vou fazer um send. Fiz minha requisição, então tive um 200 OK como status, minha requisição retornou com sucesso e tenho aqui meus objetos de série, as 3 séries que eu acabei de inserir no banco. Vejam que agora eu tenho aqui, junto com os dados da série, eu tenho um objeto também de produtora aqui no meu JSON, que tem o ID e o nome da produtora, porque foi isso que a gente pediu para retornar lá no servidor, certo? Então agora eu vou implementar o restante dos métodos HTTP lá no meu controller. Então vou abrir aqui o série controller, vou criar o método find_one, então também vai ser um @getMapping. Lembrem que o find_one ele vai receber na URL o ID, então entre chaves o ID, então lembra que tem que estar entre chaves, senão ele vai tratar como uma string e eu teria que passar um /ID texto para ele poder cair nessa URL. Então agora ter um public série, porque eu vou retornar só uma, find_one, minha variável do caminho, então eu tenho que anotar aqui, e eu posso simplesmente long ID. Lembra que eu não preciso colocar o name aqui, porque o nome da minha do atributo aqui de entrada do método é o mesmo que eu coloquei aqui no getMap. E agora eu posso chamar o série repository, repository.find_one, find by ID, passando o ID que a gente recebeu por parâmetro, ou retornar nulo, caso a gente não encontre nada no banco. Feito isso, podemos testar no Postman. Vou usar o mesmo endpoint que a mesma aba que a gente tem aqui, para testar o outro endpoint. Então, vou testar o primeiro ID aqui, /1. Novamente tenho um 200 OK, e agora tem um objeto único, não tenho mais uma lista de objetos que veio do servidor. Novamente minha resposta é JSON, e tenho aqui o meu resultado, que vem do servidor, é isso daqui, que é o meu JSON. E eu posso visualizar o JSON formatado aqui no Postman. Vamos implementar os outros métodos. Vou implementar agora o método postMapping. Não preciso colocar o URL, como é HTTP, esse método HTTP é diferente aqui do GET, então ele pode responder na mesma URL, mesma ideia de antes. Eu vou retornar novamente uma série. Vou chamar de save também. Lembra que aqui eu tenho que receber da requisição o JSON com a série que eu vou salvar. Então, tem o objeto série aqui. E agora eu preciso chamar o série repository.save, passando a série que a gente acabou de receber. Bom, com isso, eu consigo persistir os dados do banco de uma série, ok? Então, vou testar novamente, salvei, então já publiquei. Vou vir aqui no método post, que antes era de produtora, agora eu vou alterar para série também, e vou alterar aqui o meu JSON. Ok? Então, agora eu tenho o ID também. Então, o ID vai ser null, porque eu vou salvar uma série nova. Aqui vai ter o nome da série. Eu vou chamar a série de API REST com Spring. Vou passar um resumo. Vou passar a data de estreia. Vou passar a data de encerramento. Como ele permite nulo, eu posso não passar nada ou passar nulo aqui. Vou passar uma nota. E agora, vamos voltar aqui no list. Notem que eu tenho um objeto produtora.
E eu preciso passar esse objeto produtora também, porque eu preciso passar qual que é a produtora da série que a gente está cadastrando, ok? Então eu tenho que mandar um objeto também, não vai ser mais um atributo simples. Então vou criar aqui o produtora. E agora, depois dos dois pontos, eu vou ter que mandar os dados de produtora. Então eu vou passar o ID. Então agora obrigatoriamente eu tenho que ter o ID, que eu tenho que salvar com uma produtora que já existe. Então vou salvar na produtora com ID 1. E eu não preciso da descrição da produtora, tá? Porque a gente está salvando o registro. Então o registro de série precisa apenas do ID da produtora para poder ser persistido no banco. Eu não preciso passar os demais dados, porque ele somente usa o ID como chave estrangeira da produtora dentro da tabela série, ok? Então é isso que eu preciso passar lá para o modelo relacional para gravar no banco de dados. Então é isso que eu preciso passar quando o meu modelo ORM for mapear o atributo ID da produtora do meu modelo orientado a objetos, ok? Então com isso nós podemos fazer o post e o resultado é a minha série 4 cadastrada, tem um nome aqui e tenho o return aqui do dado. Tá? Note que como eu salvei com o nome da produtora nulo, foi isso que retornou aqui. Mas a gente pode vir aqui no localhost, ó, o ID da série salva foi 4, vou aqui buscar a série com o ID 4, vou buscar e olha, a série 4 agora sim ó, tem a produtora com o nome ADPO. Então quando eu fiz a consulta, o retorno trouxe todos os dados de produtora, mas eu não preciso mandar quando for armazenar os dados no banco. No log, eu tenho o log do insert na tabela de série. Vou criar os outros dois métodos aqui, o putMapping, que eu vou copiar aqui, vou chamar de putMapping, vai ser o método update, e por fim, vou criar aqui o método delete, que não vai retornar nada, mas vai ter que receber como parâmetro o ID da série que será removida. Aqui vamos receber esse valor e vamos chamar o série repository.delete by ID e vamos passar esse ID que recebemos. Bom, salvamos o delete, podemos testar lá os métodos que a gente criou agora. Vou vir aqui, agora não tenho mais o 4, vou dar um send aqui, ó. Tem um 200 ok, mas veio vazio, lembra que o banco foi criado novamente, vou listar todas as séries aqui novamente. Ok. Vou copiar aqui o registro da primeira série para a gente testar o put, então fiz um Ctrl C aqui no conteúdo, vim aqui para o put, alterar aqui para a série e vou colar aqui o conteúdo que eu copiei. Vou alterar aqui a data de encerramento para 2019-05-31 e o restante dos dados eu vou manter. Vou fazer um send, meu registro foi atualizado e agora eu tenho a data de encerramento aqui. O mesmo vai acontecer se eu fizer um select aqui, agora também tenho a data de encerramento aqui embaixo, no ID1, após eu ter atualizado o registro. O delete vai funcionar exatamente da mesma maneira. Então, posso fazer aqui o série, remover a série com o código 1, 200 ok, se eu vir aqui no barra série, fiz um send, então agora só tenho série 2 e 3, a série com o ID 1 foi removida. Agora eu tenho que cuidar ao remover a produtora. Tá? Eu vou voltar aqui no série, ó, vejo que a produtora com ID1 está sendo utilizada nessa série aqui. Se eu for tentar remover a produtora com ID1, eu também vou ter erro 500, porque agora ele vai falar que a mensagem tem violação de constraint, porque a produtora código 1 tem um relacionamento com a série com o código 2 aqui, ok? Com isso, encerramos o conteúdo dessa aula. Nós podemos observar que o controller de série e de produtora são bem semelhantes, alterando apenas o repository e o model que são utilizados.
Então, na próxima aula, nós iremos transformar esses controles em genérico para nós não termos que ficar reimplementando o mesmo código várias vezes, ok? Até o próximo vídeo.